Bom, gente, vamos dar início à terceira unidade, tá? A gente vai começar a falar do reino Plantae. Esse reino Plantae ele vai ser dividido em duas partes. A primeira a gente vai estudar as briófitas e as pteridófitas, certo? Depois a gente vai estudar as gimnospermas e angiospermas. As características gerais de todas as plantas, tá? Elas vão ser eucariontes, né? O que são eucariontes? Tem aquele núcleo verdadeiro, tá? Vão ser pluricelulares, que são aquelas que têm mais de uma célula. Para uma planta ser formada completa, ela tem que ter mais de uma célula. A gente viu que as algas ainda podiam ser uni- ou pluricelulares. E já as plantas, somente pluricelulares, tá? E são autotróficas, tá? Porque autotróficas produzem seu próprio alimento. Elas são a base da cadeia alimentar, tá bom? Então, elas vão servir de alimento para muitos seres vivos. Então, elas são divididas em quatro, né? As briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Agora, a gente vai estudar as duas primeiras, tá? Briófitas e pteridófitas. As briófitas, elas são, alguns representantes dessas espécies são musgos, as hepáticas. Por que elas têm esse nome, hepáticas? Porque elas parecem um fígado, certo? Hepatócito é a célula do fígado, tá? E os antóceros, tá? São exemplos de briófitas. E o que é que elas são? São plantas pequenas, de poucos centímetros. Elas precisam de muita umidade e de sombra. Tá? Então, a gente vê uma imagem bem próxima dessas briófitas, tá bom? Essas que apresentam um flagelozinho maior, elas estão em fase reprodutiva, tá? Que elas vão apresentar essa cápsulazinha. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, elas são bem pequenas. Elas vão ficar normalmente em cima de rochas, em cima de animais, né? Onde tem muita umidade. Elas vão ter essas estruturas básicas, os rizóides, os caulídeos e os filídeos. Lembrando que essas plantas elas não têm raiz, caule e folhas, tá? Elas vão ter essas estruturas que se assemelham, que lembram. Mas por que elas não vão ser? Porque elas vão ser plantas avasculares, ou seja, elas não vão ter vasos condutores de transporte de água. O transporte de água nessas plantas ela vai ser feita de célula a célula. Por isso que é um processo mais lento e por isso que elas são pequenininhas e vão precisar de umidade em todo o ambiente, tá? Então, os rizóides eles vão ser responsáveis pela fixação da planta e da absorção de água e nutrientes. Já os caulídeos e filídeos, eles vão captar água também diretamente do ambiente, mas essas estruturas vão ser responsáveis pela fotossíntese, tá? Pela produção. Essa parte de cima, que vai ser o esporófito, e a cápsula, elas vão se apresentar somente após a reprodução, tá? É a partir daí que elas vão se reproduzir. Então, vamos falar um pouquinho da reprodução das briófitas. Vão existir plantas femininas e plantas masculinas. Essas plantas, cada uma delas vai produzir um gameta, tá? O gameta feminino e o gameta masculino, que são células reprodutivas que têm metade do material genético de cada planta. Aí vai vir a água, que é importante nesse ambiente, tá? Para fazer também o transporte desses gametas. Então, o gameta masculino vai ser transportado até o gameta feminino. Essa planta que possui o gameta feminino, ele vai gerar aquela cápsulazinha. Dentro daquela cápsula, vai ter os esporos, que vão ser liberados no ambiente, originando novos indivíduos, tá? Então, é uma reprodução sexuada, feminino, masculino, certinho até aí, né? As pteridófitas, elas são, essa palavra tem origem
numa planta feto, que foi a primeira espécie observada, tá? A maioria é terrestre ou vive sobre outras plantas, ou também elas podem habitar água doce, tá certo? Aí a gente tem uma espécie, né, de samambaia, ela é superficial, tá bom? Ela vive apoiada em outras plantas. As estruturas das pteridófitas, elas já vão ser diferentes das briófitas. Elas vão ser plantas maiores e elas vão ter vasos condutores, que vão distribuir a água e os sais minerais por toda a planta, tá? Elas vão produzir também lignina, que vai tornar a planta mais firme e proteger melhor essa estrutura da planta. Nessas plantas também vai existir, na parte de cima, uma camada fina chamada cutícula, que ela vai impermeabilizar a planta, dificultando que essa planta perca água através da transpiração, tá bom? Porque do mesmo jeito que a gente transpira, as plantas também transpiram. E aí ela perde água. E essa cutícula serve para isso, para evitar essa perda de água. A reprodução das pteridófitas, elas vai ser semelhante à das briófitas, tá bom? Vai ter o gameta feminino e o gameta masculino. Vão precisar da água para ser transportado, né? O masculino vai até o feminino. E a planta feminina, ela vai produzir grânulozinhos por cima de toda a sua folha, que vão ter esporozinhos, tá? Que vão virar novos indivíduos, quando se fixam num substrato. As relações ecológicas dessas plantas podem ser o mutualismo ou o inquilinismo, certo? O mutualismo a gente já estudou, né? É aquele onde as duas espécies se beneficiam. Uma das relações ecológicas que pode ocorrer é com cianobactérias, que vão fixar nitrogênio para nutrir essas plantas, e essas plantas vão fornecer umidade e proteção às cianobactérias. Então, isso aí vai ser um mutualismo obrigatório. Por quê? Porque a planta ela vai necessitar desse nitrogênio e a cianobactéria vai precisar dessa proteção, tá? E o inquilinismo é o que a gente pode ver na imagem. Ela está usufruindo da árvore, né? Então, não há prejuízo para a árvore hospedeira, mas a espécie inquilina ela vai receber mais sol para a fotossíntese. Então, esse inquilinismo é uma espécie de comensalismo que a gente viu, certo? Mas a gente chama de inquilinismo porque ela está fazendo da outra morada, certo? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Ela é um pouquinho mais rápida, mas temos uma proposta na atividade que vocês já receberam, né? De fazer uma exsicata. O que é exsicata? É quando a gente vai pegar uma planta e vai desidratá-la para conservá-la para estudos, certo? É uma técnica de botânica. Qualquer dúvida, estou à disposição.